Saúde, governo tentou colar o escândalo do INSS no governo anterior, né, por conta aí de ser algo que já vinha acontecendo antes, mas os fatos mostraram, né, envolvimento de figuras nomeadas por Lula e um corpo maior, né, desta fraude acontecendo agora neste governo. Essa estratégia de desviar o foco virou um tiro no pé político? Não tenho dúvida que sim, né? Essa estratégia não cola, né? Por uma razão muito simples. O próprio governo, independente de quando começou isso ou não, né, hoje o governo é do Lula. O governo, o ministro, né, eles foram alertados diversas vezes, reclamações, eu até estava vendo um dia, lendo que 270 reclamações por dia eram feitas sobre descontos indevidos na folha. E o governo, evidentemente, não tomou nenhuma para resolver isso, não tomou nenhuma providência para resolver isso. Em uma das vezes, o INSS disse que não tinha nada de irregular, né? E a coisa acabou explodindo, né? Porque é tão fácil, né, Paulo? Eu fico pensando aqui. Como é que é feito isso, né? Só que para nós raciocinarmos em relação a esse fato que é gravíssimo, né? O INSS, ele desconta da folha, né, os repasses que seriam feitos para essas entidades, né? E isso são valores que ele tem ali, né, de bate-pronto. E esses valores vieram crescendo muito, e concomitantemente a isso, cresciam as fraudes de pessoas que recebiam ligação para fazer os empréstimos consignados, essas coisas todas. E o governo nunca, né, apurou isso, porque é tão fácil, né? Era só o próprio INSS entrar com o departamento jurídico, pedir, né, para o COAF, para onde está indo esse dinheiro, se esse dinheiro está sendo utilizado para os fins do estatuto dessas empresas. Não, era uma coisa tão simples e a coisa aconteceu. Então, isso, na minha opinião, o ministro tinha, sim, que ser demitido, já que ele não quer sair. Agora, vem essa CPI, você já viu, né? E CPI é um palco político que ali vai se discutir tudo. Infelizmente, os aposentados foram prejudicados e tem que ter o seu dinheiro de volta. Ô, Daúde, ponto interessante, né? Você fala aí sobre Lupe, deveria ser demitido. Enquanto, né, a gente não tem aí uma visão ainda muito clara, né, do que deve acontecer com Carlos Lupe, que está nesse centro da crise, principalmente pelos indícios de omissão, né, como você muito bem colocou. Na tua leitura, né, o quanto manter Lupe ainda está sendo aí mantido no cargo, mas enquanto o governo mantém Lupe no cargo, qual o custo político disso? Muito alto, né? Muito alto. E porque já o governo foi ameaçado. E governo não pode ser ameaçado e chantageado. Se você tirar o Lupe, o PDT sai da base do apoio do governo. Espera aí. A questão não é de apoio ou não, a questão é moral. E com questões morais, você não tem que aliviar ou passar pano. Infelizmente, eu não sei o que acontece, né, com o envolvimento disso tudo. Eu estava acompanhando na área rural, a CONTAG tem duas entidades, né, que recebiam isso e os recursos eram repassados para tudo que era fins, menos para aquilo que era o objetivo da entidade, né, e que está evidente. Hoje saiu uma notícia que o sindicato, que o irmão, né, o Frei Beto, irmão do presidente Lula, é vice-presidente, foi o que mais recebeu dinheiro proveniente disso. Não estamos aqui dizendo que tem corrupção nessa história, mas o sindicato, que ele é vice-presidente, recebeu muito dinheiro. Então, tudo isso é grave. Então, não adianta dizer, mas foi lá o Bolsonaro. Pode até ter sido, não tem problema nenhum. Não é que não tem problema. Nesse momento, não vai jogar na população, então era o Bolsonaro que fazia isso. Não. O governo Lula recebeu várias reclamações
E nada aconteceu. Ah, mas a AGU está apurando. Sim, mas chegou num ponto que era impossível você não apurar isso aí, né? O Tribunal de Contas já tinha também levantado essas dúvidas. Então, na minha opinião, Paulo, é muito grave isso e tem que ser apurado com rigor, porque é uma questão moral. Você não pode ter no governo isso. Então, o PDT, se quiser sair da base, saia, faça o que quiser. Mas é uma questão moral, que quanto mais ele permanece, mais leva a esse cenário de responsabilidade do governo Lula, que, na minha opinião, é responsável diante da população, porque a população demora um pouco para receber essas informações, né? Mas agora, né, como é um dado que todo mundo está preocupado, né, eu já fui lá olhar na minha aposentadoria, será que eu fui descontado? Não fui? Então, tudo isso é importante para o governo decidir.